Olá, sou o professor Glaucio de Rê e na aula de hoje o nosso tema é fugir ou enfrentar o perigo? É ser covarde ou herói? Bom, sempre que estamos em uma situação de risco, medo ou estresse, o nosso sistema nervoso ativa um mecanismo muito conhecido chamado sistema de reação de luta ou fuga. Então, na presença de estímulos que podem representar ameaça, sendo eles reais ou mesmo imaginários, a ativação do sistema nervoso autônomo, que nós já falamos, que se subdivide em sistema nervoso simpático e parasimpático. Mais precisamente, quando o sistema nervoso autônomo é ativado, é justamente esse ramo simpático que vai ser responsável pela liberação de substâncias importantes para que o organismo, então, possa se preparar a uma adversidade, a um processo de luta ou fuga, né? A um estímulo que possa representar uma ameaça. Principalmente, dentre essas substâncias que são liberadas, né, nós temos a noradrenalina e a adrenalina. Então, essa resposta ao estresse, aparentemente ruim, temida pelas pessoas, né, ela é responsável pela manutenção da vida e é extremamente essencial para o nosso organismo. Graças ao medo, ao estado de atenção, nós evitamos situações que nos colocariam em risco, né? Que colocariam nossa vida em ameaça. Então, todas essas reações já vêm programadas como herança genética de nossos ancestrais, relacionadas com a preservação das espécies, né? No caso aí da nossa espécie. Todo estímulo que é ameaçador, ele é captado por uma área do nosso cérebro responsável pelas respostas emocionais. Essa área do cérebro é responsável por ativar todos os mecanismos, de fato, de luta e fuga desencadeados pelo sistema nervoso autônomo, principalmente pelo ramo simpático, né, que vai liberar noradrenalina, adrenalina. E aí as principais reações do nosso corpo que são observadas nesse momento são o aumento da secreção, então, de adrenalina, principalmente nesse caso aí pelas glândulas suprarrenais ou adrenais, que são as glândulas localizadas sobre os rins, né? Bem como também a liberação de noradrenalina pelo próprio sistema nervoso simpático, o aumento da atividade cerebral e do metabolismo basal, o aumento da concentração de glicose no sangue, aumentando assim a energia disponível, por exemplo, para todas as células do nosso corpo, inclusive para as células musculares, né, que é importante, dependendo aí da resposta de luta e fuga, o sistema locomotor ter energia disponível para que as contrações musculares ocorram, possibilitando com que o movimento se adeque a esse contexto de sobrevivência, né? Aumento da atividade do músculo miocárdio, né, que é o músculo que representa, de fato, o coração, tá? Vasodilatação das coronárias, que são os vasos que participam da nutrição, da oxigenação do miocárdio, do coração, vasoconstrição dos vasos periféricos, aumentando dessa forma a circulação e a pressão sanguínea, reduzindo, em contrapartida, as chances de hemorragias nas regiões mais periféricas que podem ser afetadas por um estímulo ameaçador, por exemplo, né? Outra questão interessante é o aumento do aporte de energia, como eu havia pontuado, para os músculos esqueléticos, né, que é necessário para quê? Para que a gente possa correr, enfrentar o perigo, né? O aumento da atividade das glândulas sudoríparas, causando maior transpiração, né, que é necessária uma vez que o suor vai deixar o corpo mais escorregadio, dificultando que ele seja agarrado por uma presa, por exemplo. Redução da atividade peristáltica do intestino grosso, aumentando dessa forma a captação de nutrientes que antes seriam excretados e que agora serão essenciais para o fornecimento de energia. Dilatação dos brônquios, aumentando a ventilação pulmonar, a frequência respiratória, e isso vai ser importante para quê? Para aumentar a captação de oxigênio, melhorando a capacidade respiratória, que é essencial para a situação de luta e fuga, né? A dilatação da pupila, aumentando a captação de luz, para que o organismo possa enxergar melhor. E a inibição dos músculos da bexiga urinária e a excitação do esfíncter urinário, evitando assim a necessidade de micção, de urinar,
E aí, dessa forma, há a diminuição da formação da urina pelos rins. Essas são algumas das modificações fisiológicas funcionais que ocorrem no organismo em resposta ao estresse e que permitem, até hoje, a sobrevivência do homem, mesmo nos ambientes mais ameaçadores. Então, dependendo de como a gente enfrente o perigo, né, a questão de ser covarde ou herói, ela deixa de ser, digamos assim, um dilema, porque há uma questão, de fato, de adaptação frente à necessidade de sobrevivência, né? Bom, outra questão interessante é que após a identificação do término da situação de perigo, o que acontece com o nosso cérebro, né? O nosso cérebro responde ativando, então, o sistema nervoso parasimpático, que vai liberar o quê? A acetilcolina, sendo responsável pelo restabelecimento da homeostase corpórea, ou seja, da manutenção das nossas condições de equilíbrio. O sistema nervoso parasimpático, como a gente também já discutiu, atua de forma antagônica ao sistema nervoso simpático, ou seja, ele inibe tudo que foi estimulado pelo simpático, pela liberação de noradrenalina, adrenalina, né? E vai estimular tudo aquilo que foi inibido. Então, esse é um processo fundamental, como nós vimos, desenvolvido pelo sistema nervoso autônomo frente às respostas de luta e fuga, que são essenciais para a sobrevivência da espécie, principalmente no caso aí de nós, seres humanos, frente a um determinado perigo, a uma determinada situação que pode representar um comprometimento de nossas vidas. Espero que tenham gostado. Até um próximo encontro.